Muito só também que eu use a maneira. Vem estar ao meu lado, eu não sei por onde seguir. Está escuro e faz frio, minhas forças eu perdi. Os que eu amava partir.
Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Bom, a gente já está iniciando o nosso culto distrital de domingo. A gente iniciou com um louvor. E daqui a pouco a gente vai tocar um outro louvor. Enquanto esse louvor estiver sendo tocado, eu peço que vocês meditem muito na letra, que vocês possam já ir deixando os seus agradecimentos nos comentários do Facebook e também aqui pelo Zoom, tá? Então, meditem muito na letra, conversem com Deus neste momento e vão preparando seus pedidos e agradecimentos. Flávio e Rosimar pede oração pela família. Não, Flávio e Rosimar pede oração para os... Flávio pede oração para os nossos filhos.
Ok, irmãos? Vamos dar início, então, aos pedidos e agradecimentos. Lembrando que aqueles que se sentirem à vontade, quiserem abrir seu microfone, a sua câmera, para fazer o seu pedido, o seu agradecimento, podem assim fazer, tá? Não precisam sentir vergonha. Vamos lá. A Patrícia, aqui pelo Zoom. Pode falar, irmã, pode falar. Eu quero agradecer pelo Espírito Santo ainda estar conosco, pedir pela vida do meu filho, Fernando, pelo Marlon, pela Mirelle, por toda a minha família Veloso. E Amém. pedir que Deus me dê um trabalho, se for da vontade dele. Obrigado. Nada, a gente vai estar orando. A Patrícia, então, aqui pelo Zoom, ela agradece as bênçãos de Deus e o pedido de oração dela é para a volta dos membros afastados, que é muito importante, né, irmãos? Essa pandemia Quero pedir pela Pode família, falar. vida espiritual, pela minha família, e pedir também pelos afastados, né? Só que da Igreja da Augusta. Amém. Estaremos orando. A Ingrid Bueno, ela agradece pela vida que Deus tem dado a ela todos esses dias e também agradece por uma amiga que aceitou a Jesus e pede oração pelos membros afastados. Olha só, bastante pessoas pedindo pelos membros afastados. Né? Importante essa preocupação da igreja com esses membros. Pastor Milton Ventura, peço que os irmãos orem por nossas igrejas que estão retornando e se envolvendo na missão novamente. Amém. Já temos vários pequenos grupos abertos novamente e peço oração para que o Espírito Santo seja derramado em cada um deles. Amém. Importância do pequeno grupo também nas igrejas, né, irmão? Mais um pedido aqui no Zoom, a Clarice Inês Pereira. Ela sauda os irmãos com boa noite e pede oração pela Cláudia, Marlene Deves e Gesilda, Ivone para seu Zé. São esses pedidos da irmã Clarice. O Dieter pede pela saúde da família e irmãos da Igreja da Augusta. Agora a gente vai falar um pouquinho também sobre os pedidos e agradecimentos do Zoom. Boa noite a todos. Do Facebook. No Facebook, a irmã Alexandra Silveira, ela pede oração pelo novo emprego do genro, pela vida espiritual dele, que já estão no fim do estudo bíblico que estão fazendo. O nome dele é Daniel. Ela pede também que oremos pela vida profissional de seu esposo. A Patrícia Motim, ela agradece pela vida e a proteção diária de Deus e agradece porque a prima Elisângela, que teve um AVC, está se recuperando e já saiu da UTI. Que bênção! E continua pedindo oração pela tia Salete, que necessita de médicos e cirurgia e que Deus conduza toda a situação. A Patrícia continua pedindo pela vida do Nicolas Santos Pereira e pela Laís, a filha da Vanessa Bernardes. A irmã Dayana Lopes sauda os irmãos com boa noite, agradece a Deus pela vida e pede oração pelo Mateus Charão e família. O Mateus Fortes pede oração para que as pessoas que estão sofrendo tanto fisicamente como espiritualmente. A Ângela Bulim agradece a Deus pelos cuidados que ele tem tido com ela e com a família, pede oração pelo Gregory e Franciele, que são o filho e a nora, que Deus trabalhe na vida deles. A irmã Dayana Lopes, novamente, pede oração pela Vanessa, Guilherme e família. Ok, irmãos. Se alguém ainda tiver algum pedido de agradecimento, quiser fazer com a câmera aberta, com o áudio ligado ou pelos comentários, podem ficar à vontade. Aproveitando esse momento, enquanto alguns estão pensando ou talvez tomando coragem, eu queria apresentar a pregadora dessa noite, que é a Rosane Pereira, é isso? Deixa eu confirmar aqui para ver se eu não errei o nome, tá, irmãos? Rosane Pereira.
Ela é da igreja da Júlia e ela vai trazer a mensagem que tem o seguinte título: Enfrente seus medos, tão somente creia. Olha só que legal. Bom, não havendo então mais pedidos nem agradecimentos, convido a todos a fecharem seus olhos, curvarem as suas frontes, para que a gente possa falar com o nosso Deus. Senhor amado Deus, muito obrigado, Pai, por mais essa oportunidade que a gente está tendo de nos achegarmos até Ti e Te adorar. Pedimos que o Senhor, primeiramente, Pai, perdoe os nossos pecados. E pedimos também que o Senhor aceite a nossa adoração. Cada pedido e cada agradecimento que foram colocados nos comentários, tanto do Zoom como do Face, e também aquelas pessoas que falaram aqui no Zoom, que o Senhor possa atender a cada pedido e agradecimento conforme a Tua vontade, Pai. E que a gente possa aceitar a Sua vontade em nossa vida. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por todas as bênçãos. Obrigado por tudo mesmo. Pedimos que o Seu Santo Espírito toque no nosso coração esta noite, que a gente possa entender e compreender a Sua vontade para a nossa vida. Que o Senhor use grandemente a irmã Rosane Pereira, que ela possa vir falar de Ti, Pai. Que a Sua palavra entre em nossos corações. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, irmã? Agora é com a senhora. Não esquece de levar o telefone amanhã, né? Mas ela tá fazendo, não? Tá fazendo, mas... Uma boa noite a todos os irmãos. Estão me ouvindo? Todos Sim, me ouvindo? estamos Muito ouvindo, bem. irmã. Uma boa noite a todos que estão participando aqui pelo Zoom e também pelo Facebook. Quero agradecer imensamente pelo convite que foi feito a mim, né? E que Deus possa usar essas palavras que foram escritas para que possa confortar os corações daqueles que estão passando por dificuldades, que estão com a sua fé esmorecida, né? Por isso o título, né? Enfrente seus medos, tão somente creia. E a gente observa, assim, que Deus é tão maravilhoso que deixou a palavra dele para que pudesse acalentar os nossos corações, né? Fazer com que a gente possa passar pelas dificuldades com a certeza de que o Senhor está conosco. Antes de nós iniciarmos, eu faço mais uma oração e depois nós vamos fazer outra oração antes da segunda parte do sermão, que não é longo, pode ter certeza. Vamos orar mais uma vez, então? Santíssimo e eterno Deus, neste momento agradecemos a Ti, ó Pai, pela oportunidade que temos de estar mais uma vez aqui para louvar e bendizer o Teu santo nome. Pedimos a Tua orientação nesta pregação, Senhor, que tudo que venha sair da minha boca venha direto do Teu trono de graça. Enche os corações das pessoas que estão assistindo neste momento, Senhor, com o Teu Santo Espírito, para que todos possam sentir a Tua presença. Que o Senhor possa nos dar uma noite de descanso tranquilo também e uma boa semana. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Muito bem, gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Marcos, capítulo 14, que diz assim, Marcos 14, 36. Muito bem. 14:36, nós vemos aqui, então, Jesus no Getsemane, né? No momento em que ele se sente entristecido, angustiado, em sofrimento, né? No qual ele conversa com o seu pai. E ali ele diz assim... Tava bom? Não tinha achado. Tu não viu, mano? Teu celular lá na sala, não estava olhando? Pessoal, vamos desligar o microfone aí, senão não consigo continuar a pregação, por favor. Posso continuar? Verso 36, no capítulo 14. Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Aqui nós vivemos um momento de grande aflição do nosso Senhor Jesus, né? Mas também vemos o quanto Jesus tinha comunhão com o seu Pai, o quanto ele buscava a
orientação de Deus para passar pelas suas dificuldades. Nesse momento em que Jesus está ali no Getsemane, né, ele fala dos seus medos, do medo que ele está sentindo, a angústia que ele está passando naquele momento, né? E ali, então, ele enfrenta no jardim do Getsemane e na cruz do Gólgota, né, a aflição, o medo, conversando com seu pai. A cruz, na sexta-feira, testemunhou o mais severo dos sofrimentos no jardim e apresentou o mais profundo dos medos. Foi ali, no meio das oliveiras, que Jesus prostrou-se e orava. Vamos ver ali no verso 35, no mesmo capítulo 14, onde diz assim: e adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Nós podemos ver aqui nesse contexto, né, que Jesus não estava sozinho. Os discípulos estavam com ele. E ele levou ali, junto com ele, para ficar mais próximo dele, ele levou Tiago, Pedro e João, né? E a gente sabe dessa situação aqui, em que Jesus pedia para que eles orassem junto com ele, né? Eles se afastavam um pouco, mas ele colocava ali para esses discípulos que estavam com ele, que permanecessem em oração, para que essa situação que ele iria enfrentar, que ele pudesse ter forças para ir adiante, né? Muito bem. O que Jesus tinha medo? O cálice era o sinônimo do pior cenário para Jesus. Ser o recipiente da ira de Deus. Ele não tinha nunca sentido a fúria do Senhor. E também ele não merecia. Ele jamais experimentou o afastamento do seu pai. Os dois eram um. E é interessante isso, né? Por que eu coloquei isso aqui? Por que eu digo que os dois eram um? Porque Jesus, ele tinha essa ligação direta com o pai. Tudo que ele passava, tudo que ele ia fazer, ele colocava para Deus. Tanto é que quando ele fazia o trabalho dele ali de pregação, de visitar as pessoas, de fazer os milagres de cura, né? Depois que acontecia esses fatos, Jesus se afastava, né? Ia para algum monte, algum lugar mais afastado, para que ele pudesse conversar com Deus. Por que ele fazia isso? Ali ele encontrava o momento em que ele podia se colocar totalmente na presença de Deus, né? Ele podia sentir ali o quanto o pai dele estava junto com ele. E aí eu vejo assim, como é que nós podemos também enfrentar os nossos medos, as nossas tristezas, as nossas angústias, porque nós sabemos que aqui neste mundo a gente vai ter aflição, né? Mas Jesus mesmo disse que nós teremos aflições, mas que nós temos que ter bom ânimo, né? Porque ele vai estar sempre conosco. E isso aqui, para mim, é um grande exemplo, né? Porque no momento em que a gente se coloca diante de Deus, né? Para que ele possa dirigir a nossa vida, eu sei que os problemas e as dificuldades nós sempre vamos passar. Isso aí é inevitável aqui nessa terra, né? O pecado toma conta de tudo, né? O inimigo faz os destroços nas famílias, principalmente, né? Nós passamos por sofrimentos, passamos por lutas, doenças, né? Agora mesmo estamos passando aí pela pandemia. Muitas pessoas que perderam suas vidas, né? E não é fácil estar aqui, não é fácil enfrentar tudo isso. Mas eu sei, e eu digo para vocês de coração aberto, que quando eu coloco as minhas situações diante, e eu digo assim, não só os momentos de aflições, mas também os meus momentos de alegria diante de Deus, tudo flui melhor, né? A gente sente uma paz interior muito maior. E quando eu digo isso, eu digo pensando nas situações que eu vivencio a cada dia na minha vida, na minha família, né? Junto com os meus filhos, meu esposo, as minhas noras. E eu sei que o único caminho é esse, né? Porque se eu depender, Jesus mesmo pediu ali que os discípulos acompanhassem ele.
que fizessem parte daquele momento do sofrimento dele, que permanecessem em oração. E o que aconteceu com os discípulos? Eles acabaram dormindo, né? Não aguentaram. E o mesmo acontece conosco, né? Como é que nós vamos colocar as nossas dificuldades para seres humanos? Às vezes a gente pede para alguém orar, a pessoa acaba até esquecendo, né? Porque tem as suas situações diárias também, né? Então, assim, a única pessoa, o único ser que nunca vai abandonar é Jesus. Então, nada melhor do que colocar as situações da nossa vida aos pés de Cristo, né? Então, continuando aqui. Como eu tinha falado ali, os dois eram um, né? Deus e Jesus eram um, né? Desde a eternidade. Jesus nunca conhecera a morte física, ele era um ser imortal, contudo, dentro de poucas horas, Jesus enfrentaria tudo isso. Deus derramaria sua ira de ódio pelo pecado sobre seu filho. E isso, né, coberto pelos nossos pecados, porque Jesus não merecia, mas ele mesmo tomou a decisão de aceitar esse desafio, né? Na verdade, assim, algo imensurável, né? Porque grandioso, porque a morte na cruz a gente sabe que é algo, assim, nossa, é até difícil de falar, né? Eu acho que ninguém, nos dias de hoje, né, passaria por uma situação dessa. E não foi fácil, né? Ele foi escarnecido, todos nós sabemos o quanto que foi sofrido o momento de Jesus ali naquela cruz do Calvário, né? Muito bem. A parte principal de tudo isso é a oração, né? Porque de que forma que Jesus pôde enfrentar os seus medos? Ele enfrentava os seus medos de uma única forma, orando, né? Oração, oração e oração. Por isso que nós temos lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 17, que diz: orar sem cessar. Essa aí é a parte fundamental para que nós possamos ter, assim, um relacionamento extenso com Deus, né? Mesmo naqueles momentos em que a gente não tem nem força para orar. Só o fato de nós estarmos ali diante dele dizendo que não tenho força para orar, eu não tenho força para seguir adiante, Deus vai estar ali. Ele vai estar ali do teu lado. E ele vai fazer com que você sinta a presença dele. Ele vai fazer com que você enfrente os seus medos, que você enfrente as suas dificuldades. E você vai seguir adiante. Eu tenho certeza disso porque eu passei e por muitas vezes ainda hei de passar por essas situações, né? Continuando, Jesus enfrentou o seu derradeiro medo com uma oração honesta e sincera. Por isso, nesse momento, eu peço para vocês, e eu vou convidar o Márcio para vir aqui comigo, né, para que ele faça esse segundo momento de oração aqui, para depois dar a continuidade do sermão. Nós vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer mais uma oração, para que Deus possa nos dar força para que a gente possa enfrentar os nossos medos. Querido amado Deus, peço, Senhor, que o Senhor cuide dessas famílias aí, e o que a gente está enfrentando muito assim pela frente, apesar da pandemia, essas coisas, muitas pessoas morrendo, muitas no leito de hospitais. Também agradeço também que muitos também foram curadas. Amém. Por favor, Senhor Deus, que a gente nunca venha desistir de Ti e vamos sempre ser fortes contigo. Amém, sim. Que nós acreditamos num Deus, que nem o Senhor, assim, nós acreditamos muito, assim. Eu sei que o Senhor faça a Tua vontade ao milagre nessas pessoas deste mundo. Amém. Eu te peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Márcio. Continuando, então, nós vamos voltar um pouquinho atrás ali na nossa Bíblia, né? Vamos lá para o capítulo 5 de Marcos, que também tem uma situação bem importante.
que é a partir ali do verso 35, capítulo 5, a partir do verso 35, onde fala ali de Jairo, né? A filha de Jairo, né? A ressurreição da filha de Jairo. Aqui diz assim, ó, no verso 36 do capítulo 5, diz assim: mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Quem era o chefe da sinagoga? Era Jairo, né? Ele estava ali junto com Jesus, eles estavam se preparando para ir até a casa de Jairo, e nesse momento chega ali alguns da sinagoga, alguns que trabalhavam ali, né? E dizem, então, naquele momento ali para Jairo, né, que ele não incomodasse mais o mestre, porque a sua filha havia morrido. Mas Jesus é tão maravilhoso que ele toma, né, em suas mãos o controle da situação. E ele não deu ouvidos para que aquelas pessoas estavam falando. E ele disse isso para Jairo, né? Não temas, creia somente. Não temas, creia que eu vou junto contigo, eu vou estar contigo, eu vou ver a situação da menina e nós vamos resolver essa situação. Talvez nesse momento, quem sabe, né? Quem sabe Jairo talvez tenha ficado amedrontado, né? Mas no que ele ia perder? Porque quando ele saiu da casa dele, a filha dele estava praticamente morta, né? Então, a única solução que tinha era Jesus, né? E ele conhecia Jesus, ele sabia dos feitos de Jesus, né? Dos milagres, né? Das coisas que Jesus fazia. Então, ele tinha que se colocar à disposição ali, saber que Jesus ia conduzir tudo isso, né? E quando as pessoas que vieram ali, e a gente pode até observar um pouco mais acima ali, né? Alguns da casa, né? Da sinagoga, que vieram ali e disseram: não incomode mais o mestre, sua filha morreu. O que Jesus fez? Ele simplesmente não deu atenção, né? E a gente vê assim, ó, que Jairo, né, se colocou ali, confiou em Jesus, porque ele continuou junto com Jesus. Eles foram indo, eles continuaram andando, e a situação foi se tornando cada vez mais complicada, né? Porque até eles chegarem ali à casa de Jairo, aquelas pessoas talvez estivessem ali murmurando ao seu redor, né? Talvez até os discípulos: o que o senhor vai fazer lá se a menina já faleceu, já morreu, né? Mas Jesus tomou o controle e foi indo, e Jairo foi acompanhando. Se eu estivesse nessa situação, com certeza eu iria acompanhar Jesus, né? Porque Jesus é o médico dos médicos, né? Jesus tem o futuro em suas mãos. Ele conhece o passado, presente e futuro, né? No caso, nós e Jairo não conhecemos o futuro. Jairo também não conhecia o futuro. O que ele poderia oferecer para Jesus? Ele não tinha nada a oferecer. Ele simplesmente tinha que acompanhar Jesus. E ele foi. E quando eles chegaram lá na casa de Jairo, havia várias pessoas. E as pessoas choravam e se lamentavam. Mas é interessante que tem uma parte aqui, nesse contexto, que diz aqui, acho que mais embaixo, aqui no verso 40, né? Eu achei muito interessante essa parte onde, no verso 39, um pouquinho antes, diz assim, ó, Jesus diz: por que estáis este alvoroço? E por que chorais? A criança não está morta, mas ela dorme. Interessante que as pessoas que estavam ali se lamentando, chorando, fazendo todo esse alvoroço, pararam e riram. Como é que uma situação pode mudar, né, rapidamente, né? Porque em um momento elas estavam ali, né, lamentando e chorando a morte da menina. Quando Jesus disse que a menina não estava morta, o que aconteceu? Eles riram, né? É interessante tudo isso. E riram-se dele, disse assim no verso 40. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança
e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, ele disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. Imagina só, se naquele momento em que as pessoas disseram assim, ó, Jairo, não incomoda mais o mestre, a tua filha já morreu, volta para tua casa e vai enterrá-la, né? E se Jairo desse ouvidos a essa situação, a esse tipo de comentário, né? Quantas vezes nós estamos passando por dificuldades e pessoas vêm, às vezes até com o intuito, né, de nos ajudar, eles vêm e observam a situação, principalmente quando é um momento assim que alguém está passando por uma enfermidade muito grande ou está no leito de morte, né? As pessoas muitas vezes saem dali dizendo assim, não tem mais o que fazer, né? Não, simplesmente sai, porque não tem o que fazer, né? A pessoa está morrendo, o que tu tem que fazer agora é preparar para que essa pessoa possa ser enterrada. Gente, eu sei, todos nós já enfrentamos, né? Pessoas da família, pessoas conhecidas, pessoas queridas que fizeram parte da nossa vida e acabaram falecendo, né? E é um momento muito triste. Embora a gente saiba, né, que quando a gente crê e a gente tem fé e a gente segue aquilo que Deus manda na sua palavra, né? A gente tem a grande esperança do retorno, da volta de Jesus, e a gente quer se encontrar com Ele. E a gente quer ir para o céu, e a gente quer passar esses 1000 anos lá no céu com Jesus. Mas no momento em que nós perdemos um familiar, e a gente sabe que a gente não foi feito para morrer, né? Nós não fomos feitos para a morte. A dor é muito grande, o vazio dentro do nosso peito, né? Dentro de nós é enorme, é acima de tudo, né? Mas se a gente, mesmo nessa situação, a gente se colocar diante de Deus, eu sei que a gente vai passar pela situação, vai ser doloroso, vai ser sofrido, mas Deus vai nos dar força para enfrentar, né? Para passar por esse sofrimento. E em todas as outras situações, seja um desemprego, seja alguém que não está com problemas familiares, ou alguma pessoa que está, algum pai ou mãe que perdeu seu filho, bom, seja qualquer situação, ou se você está desempregado e não tem um alimento aí para alimentar os seus filhos, a sua família, tudo isso passa, meus irmãos, né? Os momentos de dificuldade todos temos, mas elas passam, as tempestades são assim. Elas vêm, elas duram um tempo, mas elas vão embora, né? E quando nós nos apegamos a Cristo, tudo se torna melhor. Eu já vi vários testemunhos de pessoas que passaram, que não tinham nada para comer, e de repente alguém bate na sua porta e traz um prato de comida, ou traz algum alimento. Pessoas que estavam sem dinheiro para comprar um medicamento, né, e alguém veio e auxiliou, às vezes sem nem ao menos saberem da situação da pessoa. Então, a gente sabe o que acontece, a gente sabe sim. E alguém esses dias me disse assim, será que ainda existe milagre? Claro que existe, com certeza que existe milagres diariamente. Só o fato de acordar pela manhã, né, de passar uma noite ali dormindo e acordar pela manhã é um grande milagre. Você pensar, você se levantar, andar, falar, trabalhar, né? Isso é milagre. Porque desde o momento que a gente abre os olhos pela manhã e a gente começa as nossas atividades, o dia passa por 24 horas, né? A gente não sabe o que vem nas horas a seguir, né? Assim como eu posso estar falando agora aqui para vocês, talvez eu não acorde amanhã. E assim é a vida. Mas eu tenho certeza, eu tenho esperança, né? E tenho fé suficiente para saber que Jesus está sempre ao meu lado. E eu vou dizer mais, às vezes nós não sentimos a presença de Jesus ao nosso lado, porque nós estamos afastados de Jesus.
E isso é algo que acontece, né? Mas não se desespere. Nós temos a oportunidade a cada dia, né, de conversar com Deus. Nós temos a oportunidade a cada dia de lermos a sua palavra. Nós temos a oportunidade a cada dia de falar do amor de Jesus para as outras pessoas, para os nossos familiares, para os nossos vizinhos, para as pessoas que estão dentro do ônibus ou no nosso trabalho. Às vezes tem pessoas no trabalho que estão passando por dificuldades e a gente pode auxiliar através da palavra de Deus. Então, isso tudo faz com que a gente cresça espiritualmente e faz com que a gente creia cada vez mais que Jesus é poderoso, é milagroso e que ele é um Deus cheio de amor e misericórdia, que tomou a decisão, mesmo sabendo de tudo que ele ia passar, né, do sofrimento, da dor, do escárnio que ele ia sofrer, ele tomou a decisão de morrer em meu lugar. E essa mensagem que eu deixo para vocês e para mim nessa noite é de que vocês não tenham medo, né? Enfrentem os seus medos, enfrentem, mas buscando em Jesus a força necessária para que vocês tenham uma vida melhor, para que vocês possam ultrapassar as barreiras das suas vidas, né, a cada dia. E da mesma forma nós vemos assim que Jesus também incentivou a Jairo, né, quando ele disse assim, ó, não tenha medo, Jairo, tão somente creia. E essa é a mensagem que Deus está passando para nós nessa noite. Não tenha medo, né? Não tenha medo. Rosane, Milton, Dayana, Pastor Milton, todos os que estão assistindo nessa noite, não tenham medo, simplesmente creiam. Creiam que Jesus tem poder para transformar, para modificar todas as situações da tua vida. Da tua vida e da minha também. Por isso eu digo para vocês que o grande incentivo é que quanto mais nós tivermos relacionamento com Deus, quanto mais nós estudarmos a sua palavra, quanto mais nós falarmos do amor de Deus por cada um de nós, mais fé nós vamos ter. A nossa fé vai aumentar a cada dia e mais pessoas vão descobrir também o grande amor que Jesus tem por nós. Agradeço a presença de todos. Nós vamos ouvir agora o último louvor e depois eu faço a oração final. Uma boa noite a todos. Quando eu chorei e as lágrimas caíram, o coração pesado se tornou. Fiquei ali sozinho no silêncio. Você chegou, então me abraçou. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar, banando pelo mar. Foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi, sou forte pra lutar.
seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar planando pelo mar. Foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi. Sou forte pra lutar. No mundo aqui, a luta continua. São corações cansados de chorar. Mas quando estou contigo, eu fecho os olhos e posso ver o céu a me esperar. O seu Então é isso aí, né? Uma boa noite a todos vocês. Nós vamos orar agora, pedindo para Deus que nos dê a força necessária para enfrentar os nossos medos, as nossas dificuldades, né, a cada dia. Vamos fechar nossos olhos então e vamos falar com o Senhor mais uma vez. Grandioso e eterno Deus, nós agradecemos a Ti, ó Pai, por esses momentos aqui de louvor e adoração a Ti, momentos em que nós aprendemos que nós podemos enfrentar os nossos medos quando nós nos achegamos a Ti, ó Pai. Neste momento eu quero clamar a Ti, Senhor, que o Senhor venha abençoar a cada família representada nessa noite, que o Senhor visite cada lar, e se porventura houver alguma pessoa, alguma família que está com alguém enfrentando dificuldade, está enfermo, ou pessoas que, né, estão enfrentando luto, que o Senhor venha, Senhor, venha estar com cada um, que o Senhor venha acalentar as suas dificuldades, as suas dores, seus sofrimentos, que o Senhor venha estar com os pequenos, com os idosos, com as pessoas que estão enfrentando aí essa Covid, né, essa pandemia que está acontecendo, que o Senhor possa estar com cada família, meu Deus, que o Senhor possa abençoar os médicos também, os enfermeiros, as pessoas que trabalham nos hospitais. Nós somos agradecidos porque nós sabemos que essa pandemia está melhorando a cada dia, né? Mas a gente pede que o Senhor permaneça conosco, nos ajude, Pai, em toda e qualquer situação. Nos dê a força para nós passarmos por tudo que nós tivermos que passar aqui. Mas principalmente, Senhor, que nós venhamos estar contigo a cada dia, colocando-nos à tua disposição para te servir a cada dia, Pai.
e principalmente, Senhor, que a nossa fé seja acrescida e que nós possamos crer então somente em Ti, ó Pai, porque o Senhor é o único que conhece todas as situações da vida de cada um. O Senhor conhece os Teus filhos individualmente e conhece qual necessidade que cada um enfrenta. Eu quero colocar todas essas famílias diante do Teu trono de graça, crendo que o Senhor tem poder para transformar vidas, e é nisso que nós clamamos neste momento a Ti, Senhor. É em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Amém, Senhor. Uma boa noite a todos. Obrigada pela participação de todos.